Amém, irmãos? Essa semana a gente vai ler, vai desfrutar da lição 5 do livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 3. No caso, seria a terceira parte de 3 lições que tratam da palavra, né? Sendo a primeira lição, foi falada nas semanas anteriores, sobre a estrutura da palavra, a estrutura da Bíblia, né? A lição 2, a lição seguinte, né, a palavra parte 2, foi sobre os princípios de interpretação da palavra. E agora, né, a lição de hoje é uma breve história sobre a Bíblia. É um capítulo que trata mais da questão histórica, né, para a gente compreender como que a Bíblia que a gente usa hoje, a palavra que nós lemos hoje, chegou até nós, né, de onde que veio, como que ela foi formada. Então, é bom para nós entendermos, né, de onde que ela surgiu. Uma rápida recapitulação, né, sobre as lições anteriores. No primeiro capítulo sobre a palavra, trata da estrutura da Bíblia, né? E aí fala um pouco sobre o Antigo Testamento, o Novo Testamento, né? O Antigo Testamento foi escrito majoritariamente no hebraico, sendo algumas partes em aramaico, né? E o Novo Testamento possui, né, 39 livros, desculpa, né? E o Novo Testamento, possuindo 27 livros, foi escrito majoritariamente, foi escrito na língua no grego, ok? E os 3 aspectos principais desse primeiro capítulo que o irmão compartilhou anteriormente são a respeito da história, a profecia e a experiência, né? Os aspectos ali da Bíblia, ela fala, tem um aspecto histórico, né, que trata de coisas que aconteceram, obviamente, né? Só que o principal que nós temos que ganhar disso aí é a questão de que existem alguns erros e acertos, vamos dizer assim, que os irmãos cometeram no passado, que são muito importantes, são lições importantes para nós, que nós devemos tomar hoje em dia. E claro, saber também, né, de onde que vieram as coisas. Outro aspecto seria da experiência, como que nós devemos tomar a palavra, né? A maneira que nós recebemos a palavra influencia na experiência que nós vamos ter com a palavra. Isso é muito importante, né? A palavra sem experiência, ela fica um pouco superficial, vamos dizer assim, um pouco vazia, né? E à medida que nós recebemos essa palavra em nosso coração e passamos por certas situações, essa transformação, né? É aí que vem a experiência, né? Então a palavra, junto com a experiência, ela tem uma eficácia diferenciada, né? Ela opera mais em nós e também nos irmãos, nos santos, né? E por último, o aspecto da profecia, né, que diz respeito que a profecia é como luz, né, na escuridão. Então a palavra também é luz para nós, ela nos dá a direção de para onde nós devemos ir, para onde nós estamos indo e o que devemos fazer, né? O segundo capítulo da palavra, né, que foi semana passada, falou sobre a questão da interpretação. Como que nós devemos ler a Bíblia, né? Ela tem um aspecto literal, que é basicamente ler a Bíblia, a palavra, as letras, exatamente o sentido que ela está expressando, né? E tem um aspecto espiritual, né, que tem relação com a interpretação. Tem certos aspectos da Bíblia, né, que exigem realmente um aspecto espiritual, como por exemplo a conversa com Nicodemos, né, que foi falado que ele deveria nascer de novo. Não nascer de novo literalmente, né, irmãos? Ou seja, nascer de novo espiritualmente. Então ali é um aspecto que exige não literalmente, né, a interpretação, mas uma interpretação espiritual da palavra. E agora entrando, né, especificamente no capítulo de hoje, que é o capítulo 5, os irmãos podem até acompanhar aí no livro, que algumas datas, né, eu vou ter que ler aqui, porque, vamos dizer assim, é difícil memorizar tudo, né? E esse capítulo trata, né, de um aspecto mais histórico da palavra, né, para nós entendermos como que essa palavra que nós lemos, essa Bíblia, né, chegou até nós e o seu conteúdo. Como eu falei anteriormente, a Bíblia é composta, né, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Antigo Testamento escrito em hebraico e algumas partes, né, no aramaico, e o Novo Testamento escrito no grego. Por que o Novo Testamento foi escrito no grego, né? Por conta da influência do Império Romano.
né? Nós vemos que naquela época o Império Romano tinha grande influência e um grande território. E por conta dessa cultura grega que se disseminou pela área, né, o grego era a língua comum, como se fosse uma língua, né, universal naquela região. Então, por esse motivo que o Novo Testamento foi escrito em grego. Amém? Porém, um aspecto geral, né, sobre a Bíblia, nós vemos que a Bíblia ela é maravilhosa. A Bíblia, sendo a palavra de Deus, né, é uma maneira de Deus se conectar ao homem, né? Recentemente, né, a palavra profética tem falado sobre o aspecto da fé, né? Como que a palavra ela pega a fé objetiva, que é a fé que existe, né, que é uma característica de Deus, e a palavra transporta essa fé para o nosso interior, e ela passa a se tornar uma fé subjetiva, né? É a fé que nós possuímos dentro de nós. Então, a palavra tem esse aspecto de comunicação, né? Ela conecta Deus ao homem e o homem a Deus. Então Deus criou a Bíblia como um aspecto permanente de comunicação com o homem. Isso aí é maravilhoso, né? Porque nós vemos que a Bíblia ela tem muito tempo, porém ela permanece. E permanece como uma forma de comunicação entre Deus e o homem. Nós podemos, né, assim como os irmãos no passado desfrutaram, nós podemos pegar hoje a Bíblia e desfrutar da palavra de maneira contínua, né, de maneira permanente. E os irmãos, depois que vierem, também vão continuar desfrutando dessa palavra. Então isso é maravilhoso, né? Deus cuidou de todas as coisas. Ele deixou um presente, algo muito precioso para nós, que é a sua palavra, que é um guia para nós, né? E aí, nós seguindo para o próximo aspecto, nós vemos o cânon da Bíblia, né? O que é cânon da Bíblia, né? Falando um pouco sobre a estrutura da palavra agora. O cânon da Bíblia são os livros inspirados por Deus, né? Vamos abrir a palavra um pouco aqui em 2 Pedro, né? Capítulo 1, para ler um pouco sobre esse aspecto da inspiração de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Oh, Senhor Jesus. Amém? Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Nós vemos algo muito precioso aqui, né? Que a palavra não vem da mente humana, né? Ela vem de homens que foram usados por Deus, né? Isso é muito precioso, nos dá uma segurança, né? Não foi uma pessoa qualquer ali que, com todo respeito, né, que chegou e veio com suas ideias e se produziu a Bíblia. Não, né? Nós vemos aqui que, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia, nada que está na Escritura, provém de particular elucidação, ou seja, de um pensamento de uma pessoa. Amém? E seguindo aqui, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, não veio da vontade humana, veio de Deus. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, né, usando esses homens como instrumento no passado, que produziram a palavra. Então essas palavras inspiradas por Deus que fazem parte são os livros que fazem parte desse cânon da Bíblia. Os que não são inspirados por Deus, que não têm comprovação, fazem parte por Deus, que foram inspirados por Deus, não fazem parte desse cânon. Então nós vemos alguns livros que às vezes, né, que a gente vai ver daqui a pouco, são chamados de apócrifos, que não fazem parte da Bíblia, né, que não são inspirados por Deus. Dando sequência aqui, então, cânon significa régua, né, ou um padrão. Então, são livros que seguem essa regra de terem inspiração divina. Os livros que não seguem essa regra não se encaixam no cânon. Amém? Seguindo, então, agora um breve histórico sobre o Antigo Testamento, né? A Bíblia hebraica ela foi concluída em 400 a.C.
E em 277 a.C., um grupo de 72 tradutores, né, chamado de Septuaginta, fez a tradução dessa Bíblia do hebraico para o grego. E se tornou, vamos dizer assim, o Antigo Testamento como a gente conhece hoje. Porém, depois, né, veio a questão do Novo Testamento. O Senhor Jesus veio, né, e aí veio a igreja, se iniciou a igreja, e aí veio, né, o Novo Testamento. E o Novo Testamento, como eu falei anteriormente, é composto de 27 livros, porém, nem todos os livros, né, que foram gerados, vamos dizer assim, nessa época, são considerados como esse cânon da Bíblia. E aí, o aspecto principal é que eles não têm essa inspiração divina. Amém? Seguindo, né, a cronologia, em 397 d.C., houve um concílio em Cartago, em que se confirmou os livros do Novo Testamento, e aí chegou na Bíblia Sagrada, que é a Bíblia que nós temos hoje. Então, esses livros, alguns livros, né, ficaram fora. Um aspecto importante, irmãos, é que a própria Bíblia, né, ela cita a Bíblia. Então, nós vemos, por exemplo, irmãos, vamos abrir aí em Mateus, capítulo 1, Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23. Nós vemos um caso desses em que um autor da Bíblia cita o outro autor, confirmando, né, a autenticidade desses dois livros. Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23, vamos ler juntos. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Agora, seguindo para Isaías, né? Isaías capítulo 7, versículo 14. Oh, Senhor Jesus. Isaías capítulo 7, versículo 14. Nós vemos que essa referência, né, de Mateus, em Mateus, no Novo Testamento, ele citou um versículo, uma profecia que ocorreu em Isaías. Em Isaías 7, versículo 14, podemos ler juntos, né? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então nós vemos um autor referenciando o outro, né? Confirmando essa questão, que os livros que realmente fazem parte da Bíblia e outros livros que não fazem parte. Amém? Isso nos dá, de fato, uma confirmação, né? Uma segurança em relação à Bíblia. Agora, falando um pouco, né, sobre os livros apócrifos, eles são aqueles que não têm autenticidade comprovada. Existem alguns livros que foram escritos, né, que não têm, vamos dizer assim, origem profética. Eles não foram, não tem nenhum indício de autoridade apostólica, não foi uma inspiração de Deus, não foram fruto de uma inspiração de Deus para a escrita deles. Então, só para nós sabermos, né, que às vezes tem algumas Bíblias que têm mais capítulos, mais livros do que a Bíblia que nós usamos. É daí essa origem, né? Eles incluem esses livros apócrifos que não fazem parte. No caso, no concílio de Cartago, ficou decidido, né, que esses não fariam parte. Amém? Seguindo, né, para essa questão da confirmação da palavra de Deus, dessa Bíblia, né, que nós utilizamos hoje, nós temos uma história, né, que em 1950, no Mar Morto, alguns pastores encontraram vasos de barro, né, vasos cerâmicos, com muitos manuscritos. Né? Na verdade, foram encontrados 3.000 manuscritos hebraicos do Antigo Testamento, 8.000 manuscritos da Vulgata Latina e mais de 1.500 manuscritos da Septuaginta, né, que é aquela tradução para o grego, do Antigo Testamento para o grego. Então isso mostra que os manuscritos das Escrituras são tão numerosos, e existem vários outros manuscritos também no Novo Testamento, né? Tem tantos manuscritos que isso confirma, né? Não há nenhuma dúvida que a Bíblia, a palavra que nós usamos hoje, é autêntica, de tantas versões que tem. Amém?
Dando sequência, agora para a parte final, né, novamente um aspecto histórico da Bíblia, que eu acho esse aspecto muito importante, irmãos, para nós darmos um pouco mais de valor à palavra Bíblia que nós temos hoje. Né? Quantas pessoas que foram usadas por Deus durante as diversas épocas, né? Quantos profetas, quantas pessoas que foram perseguidas e que trabalharam em prol, foram usadas por Deus para essa palavra chegar a nós hoje dessa maneira, né? Está traduzida desse jeito aqui. Por exemplo, aqui na Idade Média, a Bíblia já tinha sido traduzida para várias línguas. Porém, em 1199, o Papa Inocêncio III baniu todas as versões. Olha a restrição, como que as pessoas não tiveram mais acesso à palavra de Deus. Foi restringido, né? Apenas, o acesso da Bíblia era restrito a apenas alguns monges, né? E aí, no século XIV e XV, algumas pessoas tentaram traduzir a palavra para línguas modernas. Só que o que aconteceu foi o seguinte, né? Eles foram perseguidos e condenados, e essas cópias traduzidas, que levavam a palavra de Deus para várias pessoas, né? Acabaram sendo queimadas e destruídas. Só na reforma, né? Na reforma do século XVI, que a Bíblia, em várias línguas, passou a ser disseminada. Graças ao Senhor, né? Que isso... Por conta disso, o Evangelho pode chegar a várias pessoas e pode ser expandido. O texto original da Bíblia não tinha capítulos e versículos, né? Foi nas versões mais modernas que foi se tomando essa estrutura que tem hoje. Eles eram escritos em parágrafos, ok? Agora falando um pouco mais sobre essa Bíblia que nós usamos hoje, né? Que é a versão Almeida, revista e atualizada. A Bíblia em português foi traduzida por João Ferreira de Almeida entre 1628 e 1691. Em 1676 ele concluiu a tradução do Novo Testamento a partir do grego, né, que é a língua original, em que ele foi escrito. Porém, durante a tradução do Antigo Testamento, ele veio falecer, né? E aí outros irmãos concluíram essa tradução, e a Bíblia foi impressa pela primeira vez em português, em 2 volumes, em 1753, que é a primeira versão em português traduzida. Então nós vemos ali, né, o sacrifício de irmãos para traduzir da versão original. Imagina quanto tempo até traduzir, né? Uma dedicação de uma vida para traduzir do grego e também do hebraico para o português. Agora os 2 aspectos finais dessa mensagem que eu acho bem importantes, né? O primeiro, falando sobre todo esse histórico, né? Mas qual que é vamos dizer assim, a conclusão desses 3 capítulos sobre a Bíblia, né? O primeiro tópico é qual que é o tema da Bíblia, né? Às vezes a gente pode até dar uma hesitada ao falar isso, mas o tema da Bíblia é: Deus planejou e criou, Satanás rebelou-se e danificou. O homem caiu e perdeu-se, e Cristo redimiu e edificou. Então nós vemos Cristo como o ponto central da Bíblia, né? Ele restaurou essa obra, restaurou o homem, reconectou o homem a Deus, né? Ele, vamos dizer assim, resgatou o que estava perdido, né? Nós vemos que Deus tem um plano e Satanás ele vem tentando atrapalhar esse plano. Mas aí Cristo veio para resgatar, para corrigir o que saiu de errado. Então nós vemos a questão do aspecto principal da Bíblia, que é Cristo e a igreja, né? No final das contas, toda essa palavra aqui que nós estamos tendo contato, né, através da Bíblia, trata sempre de Cristo e a igreja, né, que é o que vai trazer o Senhor Jesus de volta. Então nós podemos até ler João 5, João capítulo 5, versículo 39. Vamos ler 3 versículos para finalizar. João 5, capítulo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, a própria palavra, né, fala de Jesus Cristo. Então, nós não podemos ter dúvidas a respeito disso, né? O tema principal da palavra é Jesus, né? E vamos ler também Efésios 5, 32.
Efésios capítulo 5, versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Também complementando, né, Efésios 1, 22 e 23. Novamente o aspecto de Cristo e a igreja, o aspecto fundamental, né, o centro da Bíblia é essa questão de Cristo e a igreja, que é o que vai trazer o Senhor Jesus de volta, que vai completar esse plano de Deus. Efésios 1, versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser a cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então aqui nós vemos novamente, né, Cristo como centro de todas as coisas e a igreja, né, como sendo utilizada como corpo de Cristo para executar o plano de Deus. Então, irmãos, eu fecho dessa maneira. Eu acho que é o que eu mais ganho sobre isso aqui. É importante, né, saber de onde que veio, né, como que essa versão da Bíblia que nós usamos hoje, como que a palavra de Deus chegou até nós, né? Vários profetas receberam a revelação de Deus. E escreveram, né, essas revelações, porém quantas traduções, né, quantas pessoas que foram usadas por Deus em diversas épocas, foram perseguidos, foram mortos, quantas pessoas que se dedicaram para fazer essas traduções, né? Vocês viram lá desde a Septuaginta, né, até chegar à versão João Ferreira Almeida, que é a versão que nós usamos hoje, quantos irmãos se dedicaram, né? Então nós devemos dar mais valor, às vezes, devemos dar mais valor a palavra de Deus, essa palavra que nós temos rica, né, que muitas pessoas foram usadas para que ela chegasse até nós. Então que possamos, né, desfrutar mais disso, dedicar mais o nosso dia a ler a palavra, a compreender, né, essa obra que o Senhor quer completar na nossa vida. Jesus é o Senhor. Amém.